Tu provavelmente já viu isso várias vezes. Um casal jovem vai de carro até uma área isolada para ficar mais próximo, com mais privacidade. Vocês sabem do que eu tô falando. E enquanto estão ali fazendo as coisas deles, a música da rádio vai pro intervalo e os jornais dão mais notícias sobre o criminoso que fugiu do manicômio. Ele tem cabelo preto longo, cerca de 40, 50 anos, usando uma capa de chuva preta. A última vez que ele foi visto, ele estava usando um gancho para atacar suas vítimas. A menina então começa a ficar com medo e pede para eles voltarem para casa. Então eles começam a ouvir barulho e ver vulto na volta até que resolvem voltar. Quando vão sair do carro, após chegar em casa, veem no porta-malas do carro um gancho pendurado. Após escutar os barulhos, o homem vai ver o que é e começa a seguir o barulho, porque em nenhuma história de terror, obviamente, ninguém pode ser minimamente inteligente, né? E quando volta, a mulher tá morta. Tão velha e tão popular quanto a Mulher de Branco ou a Blood Mary, essa é a história do Homem Gancho, ou do Homem da Mão de Gancho, ou como a gente vai chamar aqui, Hookman. E é sobre ela que a gente vai falar hoje. Uma lenda extremamente simples, mas que por algum motivo entrou profundamente na mente e na cultura americana, sendo uma das lendas urbanas mais populares do mundo. E hoje vamos tentar entender o porquê disso. A lenda do Hookman surgiu durante a década de 1950, em um período de grandes mudanças sociais nos Estados Unidos. Após a Segunda Guerra Mundial, o país experimentou um boom econômico que transformou o estilo de vida americano, especialmente com o surgimento dos subúrbios, que também criaram novos cenários para medos e ansiedades. O cenário predominante para a lenda do Hookman é os subúrbios americanos, que na década de 1950 passaram a simbolizar um espaço de tranquilidade e segurança, mas também de isolamento e vulnerabilidade. O subúrbio, com suas ruas calmas, casas afastadas e áreas mal iluminadas, foi rapidamente apropriado como o palco ideal para histórias de mistério e de terror. Em diversas versões da lenda, jovens casais buscam lugares isolados, como florestas ou parques afastados, para evitar olhares curiosos e aproveitar os momentos de privacidade. Esses locais, distantes do apoio e da segurança da comunidade, tornavam-se os ambientes perfeitos para o surgimento de medo, seja pela presença de criminosos, criaturas ou perigos sobrenaturais. Essa ambientação dos subúrbios como cenários de perigo e mistérios foi perpetuada em várias obras de terror ao longo dos anos. Filmes como Halloween e A Hora do Pesadelo exploram a ideia de que mesmo nos subúrbios mais pacatos podem acontecer ameaças. A lenda do Hookman se sustenta através de histórias contadas e recontadas, frequentemente transmitidas de forma oral em acampamentos, festas e encontros noturnos, principalmente entre jovens, que se tornavam o cenário perfeito para narrar essa lenda, onde o suspense aumentava o entretenimento. Ao ser compartilhada, a história ganhava variações. O desfecho nem sempre era o mesmo, mas a estrutura principal permanecia. Um casal de adolescentes em busca de sexo, quer dizer, privacidade, é atacado por um assassino com um gancho na mão. Em algumas versões eles escapam por pouco, em outras um deles é brutalmente assassinado, ou às vezes os dois. Essas versões repletas de mudanças garantiam que a lenda permanecesse viva, pois em cada contagem, detalhes poderiam ser ajustados de acordo com a ocasião. Muitas vezes a lenda era utilizada como uma advertência moral para os jovens, sugerindo que comportamentos como transar antes do casamento ou desobedecer aos pais poderiam ter consequências graves. Esse aspecto refletiu os valores morais conservadores da época, principalmente durante o auge da lenda nos anos 50, quando a sociedade estava passando por transformações rápidas e surgiam novas liberdades para os jovens. A lenda do Hookman se espalhou de forma tão intensa que com o tempo ela deixou de ser apenas uma história contada de boca a boca, e sua simplicidade e o medo primitivo que desperta garantiram que ela transcendesse os acampamentos e encontros entre amigos. O Hookman se tornou um símbolo tão forte de terror que começou a aparecer em filmes, séries de TV e outras formas de mídia. Ele passou a fazer parte do imaginário cultural dos Estados Unidos, e como os Estados Unidos têm a maior mídia do mundo, hoje o Hookman é quase que um personagem mundial, como a gente vai ver a seguir. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Nesse filme, a lenda do Hookman captura a essência do medo que rodeia os adolescentes que buscam momentos de privacidade e diversão. No filme, um grupo de amigos, após um acidente trágico, tenta seguir suas vidas, mas são perseguidos por um assassino. Esse terror é semelhante ao que a lenda de Hookman oferece. Um grupo de amigos caçando diversão e aventura se vê ameaçado por um assassino
que assim como o Hookman, né, para ficar mais claro, também tem um gancho na mão. Lenda urbana. Ainda em filmes slashers do final dos anos 90, o filme Lenda Urbana mostra histórias de medo e suspense que se entrelaçam com a vida cotidiana dos adolescentes. No filme, um grupo de estudantes universitários começa a ser ameaçado por um assassino que mata, inspirado em lendas urbanas. E uma das lendas mencionadas no filme é a do Hookman. Claro que talvez a lenda urbana mais famosa dos Estados Unidos ia estar num filme chamado Lenda Urbana. Candyman. Agora vamos para um clássico do terror que eu vi só o remake de 2021. Candyman narra a história de Ellen Lilly, uma estudante que investiga a lenda urbana de um espírito vingativo chamado Candyman. Ele aparece quando seu nome é repetido 5 vezes em um espelho que é associado a uma série de assassinatos em um conjunto habitacional de Chicago, o Cabrini Green, que é em homenagem ao Roberto Cabrini. À medida que Ellen se aprofunda na lenda, ela se torna alvo do Candyman, que busca vingar sua morte. A semelhança com a lenda do Hookman é a presença de um gancho na mão dos dois. Pânico ao Anoitecer. Agora vamos para mais um clássico do terror que infelizmente eu não vi, mas tenho vontade de ver. Também eu vi o remake de 2014, que eu acho que a gente vai falar mais pra frente. Pânico ao Anoitecer, também conhecido como A Cidade que Temia o Pôr do Sol, que é um nome muito mais legal, é um filme de terror baseado em eventos reais que ocorreram na cidade de Texarkana, nos anos de 1940, que serão abordados em breve. A trama segue um assassino que aterroriza uma pequena cidade, atacando casais em locais isolados, à medida que os assassinatos se acumulam, a comunidade entra em pânico. Assassino Invisível. Lembra que eu falei do remake? Aqui tá ele. O enredo se passa em 2013 e segue a história de uma jovem chamada Jamie, que se torna alvo de um assassino que emula os crimes do assassino do pôr do sol. Após um ataque brutal a um casal, Jamie e outros moradores da cidade se veem presos em uma série de assassinatos que ecoam os antigos crimes. Diferente do filme antigo, esse aqui é totalmente fictício, mas ainda lembra muito o modus operandi do Hookman. Mas não só em filmes ele aparece, sua popularidade já levou essa lenda urbana dos anos 50 até para os videogames, aparecendo em Resident Evil 4. E também em séries como Sobrenatural, onde o Hookman aparece como um vilão do 7º episódio da primeira temporada. Também no episódio 16 da segunda temporada de Bob Esponja, que, diga-se de passagem, é a coisa mais assustadora que a gente já falou aqui, não só nesse vídeo, mas talvez no canal inteiro. Enquanto a lenda de Hookman se enraizou na cultura popular, aparecendo em filmes, é interessante refletir sobre como esses contos de terror, embora fictícios, muitas vezes capturam medos profundos que a sociedade enfrenta. Essas histórias não são só entretenimento, elas refletem ansiedades reais que em algumas situações se tornam trágicas realidades. Mas o que acontece quando a ficção se torna realidade? O Hookman, com sua imagem aterrorizante de um assassino atacando jovens casais em busca de privacidade, ressoa com medos que em muitos casos já se manifestaram em eventos reais, transformando a simples lenda em um reflexo sombrio da nossa própria história. E um detalhe interessante, a lenda de Hookman se popularizou nos anos 50, como eu já falei umas 50 vezes aqui, e foi nos anos 70 que teve o boom de serial killers dos Estados Unidos, alguns deles muito parecidos com o Hookman, que é o que a gente vai ver a seguir. David Berkowitz, o filho de Sam. David Berkowitz, o filho de Sam, aterrorizou Nova York na década de 1970, cometendo uma série de assassinatos que se concentravam em casais jovens. Ele usava uma abordagem de emboscada, atacando as vítimas em momentos de intimidade e segurança, semelhante ao que a lenda de Hookman retrata. A lenda fala de um assassino que interrompe o espaço seguro de casais transando, e os ataques de Berkowitz refletem esse mesmo medo. A notoriedade de seu modus operandi, que incluía usar uma arma e se esconder na escuridão, faz com que seja a personificação do terror que a lenda de Hookman evoca, mostrando como o medo de ser atacado em um momento vulnerável é um tema recorrente tanto na ficção quanto na realidade. O Assassino do Zodíaco. O Assassino do Zodíaco é um dos serial killers mais enigmáticos da história. Ativo na Califórnia entre 1968 e 1969, ele é responsável por pelo menos 5 homicídios confirmados, mas se atribui a muitos outros, sempre escolhendo casais como vítimas em locais isolados. O Zodíaco se destacou por enviar cartas à mídia e à polícia, coisa que o filho de Sam também fez. Mandou mensagens criptografadas, coisa que aí eu acho que o Berkowitz não tinha inteligência o bastante para fazer. O Zodíaco desafiava as autoridades e aumentava o pânico público. Sua forma de operar, atacando jovens em busca de privacidade, ressoa como a lenda do Hookman. Ambos os casos revelam a fragilidade da segurança em momentos de intimidade, transformando o simples desejo de estar a sós em um pesadelo. Uma coisa que une os dois e deixa ambas as histórias mais assustadoras é a falta de identidade dos assassinos, já que até hoje a identidade do Zodíaco é desconhecida, assim como a imagem do Hookman. O
que é mais ou menos, né? Porque todo ano algum detetivezinho supostamente descobre quem era o Zodíaco, né? Todo ano, e é sempre uma pessoa diferente. O assassino do pôr do sol. O caso de Texarkana está sendo mencionado pela terceira vez, já pode pedir música no Fantástico, ocorreu em 1946 e envolveu uma série de assassinatos que aterrorizaram a pequena cidade situada na fronteira do Texas e do Arkansas. O assassino, conhecido como Fantasma, atacava casais jovens em locais isolados, usando uma arma de fogo calibre 22 e 32 e com o rosto coberto por uma máscara. Com 5 ataques confirmados, resultando em 2 mortos e 3 feridos, a comunidade entrou em um estado de pânico, refletindo os medos e inseguranças que gerou os 2 filmes já citados, além das semelhanças com a lenda que atacava casais em locais isolados. E é exatamente isso que torna o Hookman uma lenda tão atemporal e assustadora. Apesar de sua simplicidade e dos clichês que conhecemos, ele toca em medos profundos e primitivos. E talvez o que mais assuste é que, embora o Hookman seja apenas uma história, os perigos que ele representa são reais. E esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Deixem nos comentários críticas e sugestões, e deixem também, se vocês quiserem, vídeo de alguns personagens citados, como o Fantasma, o Zodíaco, Filho de Sam ou Bob Esponja. Não se esqueçam de deixar o like, de se inscrever e de compartilhar com os amigos. E quando vocês estiverem em casal e pensarem em um local mais isolado, mais afastado, porra, vai para um motel, né?